Você já ouviu falar em animais sinantrópicos? Não? Então fique conosco porque já está começando mais um podcast do Museu de Zoologia da Unesc. Um podcast feito com muito carinho para você que gosta e se interessa em conhecer mais sobre o fantástico mundo dos animais. E quem vai falar sobre esse assunto é o nosso querido e muito competente professor Fernando Carvalho. Ele que é doutor em zoologia, um pesquisador de ponta e apaixonado pela vida animal. Bem-vindo, professor Fernando. Olá, professora. Muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Então, pode explicar para nós o que significa animais sinantrópicos? Sim, esse termo, apesar de ser um termo que parece ser complicado, ele corresponde àqueles animais que ocorrem em ambientes urbanos. Então, todos os animais silvestres que ocorrem em ambiente urbano e que permanecem nesse ambiente também, né, são considerados animais sinantrópicos. São animais que têm uma capacidade de habitar ambientes urbanos, as cidades, os bairros. Então, todos esses animais que estão ao nosso redor são considerados animais sinantrópicos. Fernando, e as estatísticas apontam um crescimento significativo, né, nesses últimos anos, da presença desses animais em áreas urbanas. É isso mesmo? Isso. E a gente tem sempre que pensar de duas formas, né? Duas características. Uma, que nós estamos aumentando a frequência deles nessas áreas urbanas, mas nós também temos que entender o porquê que isso está acontecendo. Geralmente isso está associado à perda de áreas naturais próximos às cidades, onde esses animais se abrigam, e com a perda dessas áreas, eles adentram ou chegam próximo às cidades e passam a ocorrer ali, porque eles acabam encontrando abrigo, acabam encontrando alimento, e para eles é um facilitador. Então, eles permanecem próximos às construções urbanas. Então, nos últimos anos, a gente tem uma frequência maior desses animais em áreas urbanas. E dentre as espécies animais, assim, quais as mais frequentes em regiões urbanas, né? Sim, tem aquelas espécies que são clássicas e que nós observamos com uma frequência grande, como, por exemplo, as aves. Então, nós temos muitas aves em ambientes urbanos, mas nós também temos espécies que não necessariamente a gente está habituado a ver, como, por exemplo, grandes mamíferos. Então, nós temos os cachorros do mato, os gambás, que ocorrem com uma frequência alta em ambientes urbanos. Então, geralmente são animais noturnos, então nós acabamos, né, não encontrando eles na atividade diurna, mas eles estão ali, estão ocorrendo e estão habitando as mesmas áreas que nós. Mas eu acho que as aves são as mais emblemáticas e são aquelas que nós visualmente, né, nos deparamos frequentemente com elas. Fernando, vamos falar mais especificamente de mamíferos, tá? Okay. Nesse programa de hoje, sobre, vamos dizer assim, os mais frequentes, as espécies mais frequentes de mamíferos na nossa região, em especial. Se a gente pensar aqui na região sul de Santa Catarina, o mamífero mais frequente, e aquele que visualmente nós encontramos ele com uma facilidade maior, são os gambás, né? Mas a gente tem que pensar que os mamíferos, eles podem ser mamíferos de pequeno porte, aqueles com menos de 1 quilo, os mamíferos de médio e grande porte, de 1 quilo até uns 20 quilos, e os de grande porte. De grande porte, eu acho que os mais comuns e que hoje estão aumentando em sua abundância nas áreas urbanas são as capivaras. Então, a gente vai em parques urbanos, nós andamos próximos a rios e é facilmente percebida a presença delas. Os gambás, a mesma coisa. À noite, então, quando a gente está chegando em casa, às vezes eles atravessam a rua, estão andando pela nossa vizinhança. E, claro, a gente tem que lembrar dos meus queridos morceguinhos também, que são mamíferos e ocorrem em ambientes urbanos. Eu acho que esses grupos são os mais clássicos. E sobre a questão da urbanização, até que ponto, Fernando, a urbanização afeta de forma negativa ou até positiva, né, a presença desses animais nesses centros? Bom, como é uma característica humana, uma característica antrópica, geralmente a gente tem um efeito negativo sobre a fauna, né, de animais silvestres, mais especificamente para os mamíferos. Então, a primeira consequência disso é a perda de área de vida desses animais. Então, naturalmente, eles ocorrem em áreas florestais, em áreas naturais. Com a expansão das cidades, as cidades invadindo essas áreas verdes, eles acabam perdendo espaço. Então, isso é um efeito negativo. A gente tem que lembrar de um outro efeito negativo importante, que é a questão de atropelamento, de acidentes com esses animais nas rodovias, que é uma das principais causas de perda
da biodiversidade hoje no mundo. Então, são dois fatores que afetam negativamente esse grupo de uma forma muito, mas muito forte. Mas também nós temos alguns efeitos positivos, como, por exemplo, o aumento de áreas de nidificação. Então, onde eles vão construir os seus ninhos. Então, em ambiente urbano, alguns mamíferos acabam encontrando uma disponibilidade maior de abrigo e isso acaba favorecendo eles. Também temos uma característica de aumento da oferta de alimento. Só porque é um alimento também antrópico, né? Que causa um efeito negativo para esses animais. Então, as pessoas geralmente pensam, eu vou colocar um pouco de ração, vou colocar um resto de comida para que os animais à noite venham comer e eu estou auxiliando eles. Mas, na verdade, aquele alimento prejudica a saúde deles. Então, isso acaba sendo um problema também. Certo. Então, de uma forma, digamos, geral, os efeitos eles são mais negativos do que positivos sobre esse grupo. Assim, com relação à longevidade deles, por estarem talvez mais protegidos em centros urbanos, alterou em algumas espécies essa questão de essa possibilidade de aumentar a longevidade desses animais? Bom, a longevidade para animais silvestres, ela, né, tem duas características. Ou num ambiente totalmente natural, onde geralmente eles têm uma longevidade menor, e aqueles animais de cativeiro. Para ambiente urbano, professora, eu não conheço e não vi nenhum trabalho descrevendo essa característica de aumento ou diminuição da longevidade. Certo. Mas se nós pensarmos que esses animais eles estão mais susceptíveis a predadores, como gatos domésticos, cachorros domésticos, estão mais susceptíveis a acidentes de atropelamento, para envenenamento, estão consumindo comidas que podem prejudicar a saúde, haveria uma tendência de diminuição, redução da longevidade. Então, assim, de uma perspectiva geral e analisando, né, de uma forma bem ampla, acredito eu que tenha uma diminuição da longevidade em ambientes urbanos. Mas a gente precisaria estudar e pesquisar isso mais a fundo para entender melhor essa característica. Fernando, esses animais, eles, na verdade, essa questão da palavra adaptação, como a gente estava conversando anteriormente, ela é ainda não seria o ideal, né, de uso nesse contexto. Mas até que ponto a gente poderia dizer que alguns animais eles estão adaptados a centros urbanos? Por exemplo, se falar de ratos, eles já passaram a são perfeitamente integrados, vamos dizer assim, a espaços urbanos. Mas os demais mamíferos, por exemplo, esses que agora estão aparecendo com mais frequência, como é que isso deva estar se dando? Quando a gente fala nessa característica de adaptação, remete muito a uma característica evolutiva, né? Isso. E aí, para alguns grupos, isso é verdade. Então, a gente tem várias características que são adaptativas a ambientes urbanos. Se a gente sair um pouquinho dos mamíferos para as aves, nós temos várias aves que se adaptaram de uma forma esplêndida em ambiente urbano. Os pardais que ocorrem aqui, né, que foram introduzidos, são animais que se adaptaram muito bem e hoje eles já ocorrem praticamente somente em ambientes urbanos. Então, essa é uma característica adaptativa muito importante. Mas se a gente for pensar em adaptação de uma forma bem ampla para os outros grupos, para os mamíferos, é mais difícil a gente falar de uma adaptação evolutiva. O que a gente pode dizer é que eles têm características que facilitam a ocorrência deles em ambientes urbanos, mas eles também ocorrem de uma forma muito efetiva em ambientes naturais. Então, por isso que talvez essa adaptação evolutiva para os mamíferos ela ainda não devesse ser utilizada no termo adaptativo evolutivo. Mas, claro, eles apresentam características que facilitam a ocorrência deles em ambientes urbanos. Serem espécies noturnas, serem espécies que escalam, né, estruturas humanas de uma forma muito eficiente. Todas essas características facilitam a ocorrência deles. E isso é o que nós chamamos também de plasticidade ecológica. Então, quanto maior a plasticidade ecológica do animal, maior são as variações que ele tolera. E, claro, o ambiente urbano é totalmente diferente do ambiente natural. Então, se uma espécie ela tem uma plasticidade ecológica maior, a tendência é que ela tenha uma facilidade em ambientes urbanos. Isso significa, então, a gente poderia falar, por exemplo, até que ponto alguns animais eles podem alterar seu comportamento e também a parte física
Exato. dele mesmo? Sim, e tem vários estudos que já mostram que animais em ambientes urbanos, eles têm comportamentos diferentes daqueles que estão em ambientes naturais, e para algumas espécies, se esse for um comportamento de reconhecimento de parceiros, por exemplo, eles podem se tornar populações que não se reconheçam mais. Vamos voltar de novo para as aves. Existem vários trabalhos já documentando que populações de aves em ambientes naturais vocalizam ou cantam diferente das populações em áreas urbanas. E como o canto é uma característica de reconhecimento e reconhecimento de parceiros, essas populações elas acabam se isolando. Então pode ser que não existe uma barreira física separando essas populações, mas elas estão isoladas porque elas não se reconhecem mais. Então a urbanização ela afeta, e afeta de uma forma muito forte diferentes características desses grupos. Como conciliar, né, Fernando? Eu fico pensando assim, na verdade, alguns animais, eles trazem aqueles benefícios do controle de pragas. Claro, né? sim. Para manter, vamos dizer assim, até o ambiente urbano saudável, em termos dessa complexidade biológica que vai se formando, né? Como é que tu vê essa questão? Bom, quando a gente fala em ambientes urbanos e fauna em ambiente urbano, algumas pessoas podem pensar, não, mas então não é interessante eu ter um mamífero próximo a mim, que ele pode trazer uma doença, ele pode ser um vetor de alguma doença. Isso é verdade? De uma forma geral também é. Mas esses animais, eles prestam o que nós chamamos de serviços ecológicos e serviços ecossistêmicos. Né? Explica isso para nós. Serviços ecológicos são aquelas características que o animal desenvolve no ambiente natural e que não nos beneficia. Então, por exemplo, uma borboleta polinizando uma flor no meio de uma floresta é um serviço ecológico de polinização. Mas se essa flor ela for utilizada por nós como sendo um alimento, como sendo um recurso, e essa polinização causar uma melhora na minha qualidade de vida, na minha sobrevivência, isso é um serviço ecossistêmico. E esses animais, eles prestam tanto serviços ecológicos quanto os serviços ecossistêmicos. E aí, quando você falou do controle de pragas, imagina um gambazinho que está andando pelo meio da cidade, que encontra um escorpião, ele vai comer esse escorpião. E esse escorpião, ele pode ser um causador de um acidente para nós. Então, o gambá, ele está prestando um serviço ecossistêmico de regulação. Então, ele tem uma função extremamente importante em ambientes urbanos. Então, quando a gente tem um aumento da abundância de escorpiões em uma dada localidade, como já aconteceu aqui, na nossa região, se nós temos uma população bem estabelecida desses gambazinhos, naturalmente eles podem controlar essa população de escorpião. Isso é um exemplo clássico de um serviço ecossistêmico. A importância da presença desses animais, né? Claro, e a gente tem que lembrar que todos eles fazem parte do mesmo ecossistema que nós e interagem e nos beneficiam, interagem e acabam facilitando a nossa vida, melhorando a nossa qualidade de vida. Então a gente não pode pensar que um ambiente urbano ele é feito ou ele deve ser somente utilizado por nós. As outras espécies que também já estavam aqui, que ainda ocorrem, têm o mesmo direito. Com certeza. O que eu acho o maior desafio é a gente conciliar a ocorrência dos diferentes animais, incluindo nós, no mesmo ambiente. Com certeza. Fernando, também essa parte de fazer a coexistência, aí tem a questão de como o gestor dessas políticas públicas, fazendo gestão de cidades, centros urbanos, podem ter esse olhar, né? De como manter esse equilíbrio. Sim. A ponto de fazer com que seja uma coexistência equilibrada, né? Harmoniosa entre os humanos e esses animais que estão se adentrando cada vez mais nas nossas áreas urbanas, né? É claro que também a gente tem que pensar que não é a ocorrência de todo o grupo que também nos favorece, Com certeza. Tem alguns animais que eles podem ser causadores de acidentes e acidentes graves para a nossa saúde. Se a gente for pensar nas serpentes, se a gente for pensar em aranhas e escorpiões, a gente tem que ter um cuidado em termos de acidente. Então você tem que ter estratégias e tem que ter algumas ferramentas para que você maneje o ambiente, maneje essas populações,
para que elas possam existir de uma forma equilibrada, sem interferir também negativamente na nossa qualidade de vida. Se a gente tiver uma forma de conciliar essas duas existências, né, e as duas se favorecendo, seria o melhor dos cenários. E quando a gente pensa em gestão pública, em gestão de cidades, de áreas verdes, isso é extremamente importante. Então, minimizar esses conflitos é talvez o nosso maior desafio como profissional, como um biólogo, como um gestor. Mas a gente tem que sempre trabalhar nessa perspectiva de solucionar esses conflitos que podem existir entre a nossa população e a população desses animais silvestres. E até porque, né, Fernando, pensando de uma maneira do bem-estar, por exemplo, humano, a criação dos parques, né? O parque, ele é um atrativo também para a fauna. Sim, né? Essas áreas verdes são as áreas verdes, as áreas reflorestadas. Então, ao mesmo tempo que ela traz benefícios a nós, né? Mas também ele é um espaço que convida, né? Que é um espaço, um dos pontos que atraem animais para esses determinados ambientes. E a gente tem que pensar que as áreas urbanas, elas são, né, ambientes que não são tão favoráveis à ocorrência de animais silvestres. Quando você instala um parque, quando você constrói uma praça, mantém uma área verde, esses espaços, eles acabam servindo como sendo um refúgio também para essas espécies animais. Então, é claro que nós utilizaremos esses espaços, assim como eles também utilizarão esses espaços. E aí a gente tem que entender como minimizar os conflitos e os riscos da ocorrência desses dois grupos. Mas não são áreas excludentes, né? Com certeza. Parque não é só feito só para as pessoas. Ele também vai ser atrativo para a fauna. Nós podemos pensar em estratégias para que essas áreas se tornem ainda mais atrativas e mantenham uma diversidade de animais em áreas urbanas, porque isso é importante. E também é importante num contexto global. Quanto mais espécies nós perdermos, maiores são os problemas que nós enfrentaremos. Então, se nós conseguimos manter essas espécies, essa diversidade, minimamente a gente melhora também a nossa qualidade de vida. Com certeza. Nossas áreas verdes, elas são extremamente importantes. A gente não pode esquecer, né, Fernando, que nós estamos em cima da Mata Atlântica, né? A área litorânea, 70% da população está dentro da Mata Atlântica. Mas a gente esquece que os animais fazem parte da Mata Atlântica. Então, como coexistir? Esse é o grande desafio, né? Eles estavam aqui antes, bem né? Antes. Bem antes. Não podemos esquecer desse detalhe. Né? E claro, quando a gente pensa nessa característica, é claro que todo mundo também quer ter a sua casa, o seu jardim, ter o seu conforto, mas tudo isso acaba sendo atrelado também a uma convivência, também a uma existência com outros grupos de organismos, com outros animais. Com certeza. E isso acaba sendo extremamente importante para a melhoria da nossa qualidade de vida. Então, se a gente conseguir fazer com que essas áreas elas ainda sejam importantes para a conservação, nós ainda tenhamos áreas verdes próximas às cidades, grandes parques, grandes fragmentos florestais, esses animais que ocorrem nas cidades, eles também terão outras áreas para ocorrência. Então, nós teremos um equilíbrio, e esse equilíbrio é o que a gente busca sempre. Isso faz também, né, a parte visual das cidades, tu poder... Claro. A gente vê o quanto isso repercute, às vezes, hoje, com a gente tem acesso a tantas publicações, quando as pessoas veem, por exemplo, um tucano e faz vídeo, isso, né, tem várias visualizações, ou a presença de algum macaco próximo às áreas urbanas. Então, parece assim algo que nunca ninguém viu, né, uma repercussão, quer dizer... A necessidade de nós humanos estarmos mais próximos, né? Claro. Desses elementos tão importantes, desses seres vivos que nos trazem, né, alegria, encantamento, a sua beleza. Isso tudo também tem a ver com a nossa saúde emocional. Sim. Né? Essas visualizações, esses contatos mais diretos com elementos da fauna, principalmente as aves, que são animais carismáticos, eles acabam alegrando o dia. Com certeza, você, né, vê
fala, nossa, um tucano no meu jardim. Aí você fotografa, manda no grupo da família, né, mostra para os amigos, aqui em casa tinha um tucano. E de uma forma direta, você se sente bem por ter aquele animal ali próximo. Então, essa ocorrência, em muitos casos, ela melhora a nossa qualidade de vida de uma forma fantástica. A saúde mental, né? Exato. E talvez, por sermos também animais que, né, evoluímos no ambiente florestal, no ambiente natural, essa perspectiva de proximidade também nos seja familiar nessa característica evolutiva mais primitiva, digamos assim. Então, tudo isso acaba sendo um elemento de reconhecimento. E isso é tão real que as pessoas cada vez mais buscam, né, áreas mais relaxantes, próximos à natureza, o turismo ecológico, né, surgindo de uma maneira muito crescente. É essa necessidade de buscar, né, ambientes tranquilos que nos tragam talvez essa memória afetiva com a natureza, né? Com a natureza. E ainda eu acho que essa relação ela vem ainda mais próxima a nós. Por exemplo, os condomínios que nós, né, observamos hoje surgindo. Todos eles têm uma perspectiva de aproximar do ambiente natural, de ter um lago, de ter um bosque, de ser perto de uma área florestada, né, para venha morar próximo da natureza ou inserido no ambiente natural. Todas essas características nos mostram que essa proximidade com o ambiente natural e a proximidade com elementos da fauna, da flora nativos, eles acabam sendo benéficos para a nossa saúde. Então, o quanto a gente valoriza essas pequenas coisas, mas que nós estamos perdendo, né, por ações de expansões, de crescimento desordenado. Então, também temos uma corrente, talvez, de voltarmos a ter uma proximidade maior com essas áreas. Só que, claro, de uma forma planejada. E a necessidade de conservarmos esses ambientes, de mantermos essas áreas florestadas de pé, essas áreas verdes dentro de áreas urbanas, serem mantidas e preservadas, é fundamental. Com certeza. Agora, Fernando, assim, falando nos condomínios, que tem sido também um crescente, né, essa condição de querer morar em áreas mais seguras, mais distanciadas do centro urbano, mas muitas pessoas buscam por diferentes motivos, mas também muitas delas, em conversas, elas ficam, às vezes, com aquele receio, olha, apareceu o lagarto perto de casa, ou... o que fazer, né? O que a pessoa faz diante da presença de um animal silvestre? Porque a maioria delas, elas desconhecem seus hábitos, né? Seu comportamento, e eles vão estar de frente, né? Porque eles vão coexistir de uma maneira muito mais próxima do que nós que estamos em edifícios, nos prédios. E aí, né? O que a pessoa faz quando encontra um animal silvestre na garagem ou entrando dentro de casa no jardim? Como é que faz, Fernando? Eu sempre digo que a primeira coisa que a gente pensa é a segurança de todos. A segurança do animal e a segurança das pessoas também. Então, se a pessoa ela não está numa situação em que aquele animal possa causar um acidente para ela, no máximo que ela pode fazer e o que ela vai fazer é observar, tirar uma foto e mandar no grupo da família. Tem um lagarto próximo de casa, tem um gambá à noite passeando na rua na frente do meu condomínio. Então, isso, né, é uma característica de, tá todo mundo seguro, o gambá, o lagarto e as pessoas também. Agora, se for uma situação que ele está dentro de casa, que pode ser, né, um risco para as pessoas, um risco para o animal também, tem um cachorro próximo que pode atacar. Então, nesses casos, é sempre indicado que as pessoas procurem um órgão competente para fazer esse manejo, fazer esse resgate desse animal, que é a Polícia Ambiental e que é o Corpo de Bombeiros. Então, esses dois órgãos são aqueles responsáveis por fazer o manejo adequado e o manejo correto dessas situações. Então, se surgir qualquer caso, né, de adentramento de animal em residência, em pátio, esses dois órgãos são os responsáveis e são os indicados para que a gente tenha essas situações. Muito importante. E lembrar sempre, né, não tentar capturar o animal. Isso, eu ia te mesmo colocar. Exato. Não faça isso. Não faça, não vai
querer se aproximar para provocar, para ver se ele realmente vai avançar ou não. Ele está tão, muitas vezes, desorientado. Com mais medo e com mais medo, com insegurança, do que a própria pessoa. E ele vai dar uma resposta. Ele vai dar uma resposta. Vamos pensar assim, você encontra um cachorro na rua que você não conhece, um cachorro doméstico. Você acua esse cachorro doméstico, você coloca ele num ambiente fechado. Ele vai se sentir ameaçado e a reação de defesa dele é tentar morder. O animal silvestre vai ser a mesma coisa. A partir do momento que você acua ele num espaço confinado, que você se aproxima, tem uma movimentação, um barulho, ele vai se sentir ameaçado. E se você se aproximar muito, ele vai ter uma reação de defesa, que pode ser uma mordida, que pode ser uma rabada, no caso de um lagarto. Né? Então, tem várias características que podem acabar levando a um acidente. Mas esses acidentes sempre acontecem por uma aproximação indevida das pessoas. Se ela deixasse ele lá, ele vai embora, ele vai procurar uma saída e tá tudo certo. Os Com dois certeza. vão estar seguros. E esse encontro, né, Fernando, ele pode muitas vezes ser evitado mediante alguns posicionamentos que o dono das casas podem desenvolver, né? Como manter, muitas vezes, os seus jardins limpos, aquela questão dos entulhos, dos lixos. Fala um pouco para nós, Fernando, até a gente vai fazer um programa mais especificamente agora, principalmente com a entrada do verão, né? Onde principalmente as serpentes e alguns outros répteis, né? Eles, com o calor, eles estão mais próximos, né, das áreas e das casas. Mas existem algumas situações que até mesmo nós atraímos a presença de animais que desejamos, como muitas vezes as aves, e que não desejamos, né? E fala para nós um pouco como se conduzir, né? As orientações para que se evite a presença desses roedores, consequentemente de todo o resto dessa cadeia. Porque quando a gente fala na ocorrência desses animais, a gente tem que lembrar de uma característica que pode ser vantajosa, e nós proporcionamos isso de uma forma intencional, botando um pedaço de fruta para atrair uma ave que vai consumir aquele pedaço de fruta, colocando, né, um pouquinho de ração ou de água com açúcar para atrair um beija-flor, por exemplo. Qual é a tua visão em relação a isso, Fernando? Às vezes as pessoas contestam, né? Existe uma corrente que contesta, outros que não, porque já que eles já estão sem alimento, então é como uma contrapartida de nós humanos que estamos deixando eles à mercê de uma, vamos dizer assim, uma certa dificuldade, né? Mas a questão também de plantar, às vezes, árvores ou plantas frutíferas que contribuam é o caminho mais perfeito, né? E a gente tem que lembrar sempre assim, né? Que esses animais, eles são animais silvestres, são animais de vida livre. Se você proporciona para eles uma fonte muito grande de recurso, de alimento, eles vão se acostumar a ter aquela oferta frequente, e isso não é uma característica natural no ambiente deles. Então você pode impactar de uma forma negativa também, dando alimento para eles. Eu sempre penso que ações que são planejadas, ações que não são frequentes, com uma quantidade não grande de alimento, podem ser ações desenvolvidas num espaço urbano e que em alguns períodos podem ser vantajosas para esses animais. Necessárias. Necessárias, porque como a gente já teve uma perda muito grande de áreas naturais, eles perderam também recurso alimentar. Então, em algumas épocas do ano, dada a escassez de recurso no ambiente natural, essa oferta artificial de alimento, mas aí a gente tem que lembrar de uma coisa: esses alimentos não são qualquer alimento, você tem que pensar no alimento que seja condizente com a dieta do animal. Então, quando você tem essa oferta planejada, não vejo tanta influência negativa. Ela existe? Existe, sem dúvida nenhuma, mas ela é minimizada. Agora, a partir do momento que você tem na sua casa, né, sei lá, 15 bebedores de água com açúcar, você repõe isso toda hora, a todo momento, tem um grupo de beija-flores que passa o dia todo ali, eles vão acostumar com aquele recurso, e a partir do momento que você que eles se acostumam, ele não busca mais recurso no ambiente natural. E aí você tem um condicionamento negativo deles. Então, nesses casos, eu acho que é um problema. Agora, eu ter lá na minha casa um bebedouro que eu coloco uma vez por dia, aquela quantia, quando acabou,
né? Mesmo que ele venha na minha janela pedir mais, nesse caso eu acho que é um impacto muito positivo. pequeno. Exato. Se ele tem, mas ele é muito pequeno, ele é aceitável. O que a gente não pode é extrapolar isso. Perfeito. Aí quando a gente extrapola, tudo que é a mais faz mal, né? Já diria a minha avó. Tudo que é a mais faz mal, independente do que seja. Então, nesses casos, eu acho que deve ser repensado. E aquela outra sua pergunta que você fez, né? Quais são as nossas ações que favorecem a ocorrência de alguns grupos de animais que talvez não seja tão desejável? Você deixa muito resíduo na frente da sua casa, resíduo alimentar, vai vir um animal à noite que pode tentar consumir esse registro, pode espalhar esses resíduos na frente do seu jardim, pode ser atacado por um animal doméstico, e aí, né, a gente pode ter algum problema no sentido de agressão, se for um ouriço, se for algo assim. E claro, entulho, resto de construção vai atrair insetos, que vão atrair animais que se alimentam dos insetos, que vão atrair as serpentes, e a gente pode ter um risco de um acidente com uma serpente num quintal de casa, porque a gente manteve uma pilha de lenha, uma estrutura da nossa reforma que não foi tirada e não foi dado o seu devido destino. Então, essas características a gente tem que ficar sempre atento. Minimizar ao máximo a ocorrência desses animais que podem ser causadores de acidentes ou causadores de problemas para a nossa qualidade de vida, né? Mas a ocorrência deles é tão importante quanto. E Fernando, falando em ocorrência desses animais, eu acho que é um caminho sem volta, né? A partir de então, a tendência é cada vez mais a gente poder ter a presença desses animais próximos às áreas urbanas, nesse sentido de que a população vai crescendo e esse vai ser, vamos dizer assim, imagino, né, que não tenha um retorno em relação a isso. Mas aí eu vejo a grande necessidade do conhecimento. A população cada vez mais para poder ter essa convivência, né, mais harmoniosa com a presença desses animais. Eu acho que a chave de tudo isso está no conhecimento, de como lidar, de conhecer as determinadas espécies, para se saber conduzir, né, mediante a presença delas ou não. E aí a gente vê a necessidade cada vez mais da importância da educação ambiental, tendo em vista como sendo uma ação de uma política pública em relação a uma população cada vez mais crescente, né, de animais sinantrópicos. E eu vejo também que nós, como espécie, estamos aumentando muito, como você comentou. Nós já perdemos muita área verde, muito ambiente natural, que é o abrigo natural desses animais. Nós hoje não temos mais uma condição, talvez, né, de reversão desse cenário de uma forma rápida, de uma forma que realmente vejamos, né, um decréscimo da ocorrência deles em espaços urbanos. Então, essa ocorrência realmente ela vai talvez ser mais perceptiva para nós. E acho que não só a informação sobre a ocorrência das espécies e dos diferentes grupos nos ambientes urbanos é importante, porque as pessoas têm que conhecer e têm que saber o que está no seu quintal, o que tem no seu quintal, quais são as possibilidades de observação, de registro e, claro, também, né, quais são as precauções que devem ser tomadas para se evitar um acidente. E também acredito que uma característica importante para nós é retirarmos muitos mitos que são associados a diferentes grupos de animais. Por exemplo, a mística de que quando você vê um sapo, ou se aproxima de um sapo, ele pode fazer xixi, né, como diria a avó, e cegar uma pessoa. Então, esses mitos associados a esses animais, porque essa não é uma característica verdadeira, eles devem ser também trabalhados com essa população, para que quando ela veja esse animal, ela saiba, não tem esse risco, eu não preciso jogar ele por cima do meu telhado, eu não preciso jogar sal em cima, ter qualquer ação grave sobre esse animal, porque ele está ali, ele faz parte, ele está me auxiliando. Uma presença positiva. É uma presença positiva. Então, tirarmos esses mitos, talvez seja uma das primeiras ações que nós devêssemos pensarmos e executarmos, para que essa convivência ela seja cada vez mais harmônica, porque a partir do momento que eu tiro esse mito, esse medo,
fica mais fácil eu aceitar e eu observar esse animal próximo a mim. E esse mito e as verdades, eu acho que vai ser o próximo do nosso próximo podcast. Mitos e verdades a respeito da Fake nossa news. As fake fauna. news sobre... Porque isso é muito importante. Exato. Começa daí a desconstrução de algumas coisas que lá na nossa infância, né? Foi nos trazido, foi nos colocado de uma maneira pelo desconhecimento, né? E a gente tem que fazer a ressalva de que eles não tinham, né, essa educação ambiental lá, os nossos avós, de como ela é feita hoje, essa popularização, essa difusão de conhecimento, né, sobre a fauna. Mas fica aqui o convite para nosso próximo podcast falarmos sobre mitos e verdades. Já está aceito. Já está aceito. E também, Fernando, fazermos essa abordagem, né, o verão chegando e muitos animais que podem ser, vamos dizer assim, um risco, né, a acidentes, claro, como as serpentes, também a gente precisa tratar. Perfeito. Né? Bem, queridos, chegamos ao fim de mais um podcast do Museu de Zoologia. E eu tive a grata oportunidade de ter aqui comigo o professor Fernando. Professor Fernando, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo ao podcast do Museu de Zoologia. Sempre que precisar é só chamar. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo podcast do Museu. Não saia da Rádio Unesc, a sua rádio.